Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 14 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Curando um Paralítico. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Na verdade, os versos 1 a 12, que vão dizer o seguinte. Depois disso, quando Jesus retornou de Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados são perdoados. Alguns dos mestres da lei que ali estavam sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais difícil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Bem, essa é uma história bem conhecida e é uma das histórias, dentro daquilo que mencionamos ontem, que nos acompanharia durante toda essa semana. São histórias que demonstram, de alguma forma, a maneira como os inimigos de Jesus ou lidavam com ele, ou questionavam de forma aberta, ou em particular, ou em privado. Nesse caso, eles questionaram no coração. E, ao mesmo tempo, o que Jesus mencionou, que mostrou que ele tinha autoridade para fazer o que fazia. Na história, nós encontramos um homem paralítico. Tem tanta coisa nessa história, é um texto muito rico. Alguns estudiosos bíblicos mencionam que provavelmente esse homem tivesse algum tipo de doença sexualmente transmissível, até porque existe ali uma noção de que esse homem se sentia indigno de ir até Jesus. Não é ele quem vai até Jesus, são os amigos que o levam até Jesus. E quando eles chegam, provavelmente na casa do próprio Pedro, a casa está lotada, eles não conseguem levar o homem até Jesus, sobem no telhado, tiram o telhado e descem o homem até onde Jesus está, com cordas, numa maca. Jesus olha para o indivíduo, e aqui há um aspecto que chama aqui a atenção. E Jesus, em primeiro lugar, ele lê o coração do homem. Você repara que esse indivíduo que é colocado diante do Senhor Jesus, ele não diz uma única palavra. Ele não abre a boca para dizer um nada, 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 nada. Mas Jesus lê o coração e vê quanto sofrimento estava guardado dentro daquele peito. Muito provavelmente porque esse indivíduo, ele sentia uma culpa tremenda no seu coração. É tanto que Jesus vê qual é a necessidade do indivíduo e ele agora vai se dirigir ao indivíduo, vai dizer: filho, perdoados estão os seus pecados. Os que estão à volta, ninguém diz nada, fica aquele silêncio sepulcral. Mas, de novo, o texto bíblico vai mencionar que Jesus leu o coração, agora não mais do indivíduo que ele havia curado, mas ele leu o coração daqueles indivíduos que estavam ali, os líderes religiosos. Eles estão dizendo no seu coração quem esse indivíduo é ou quem ele pensa ser para perdoar pecados. Isso é blasfêmia, ninguém pode perdoar pecados senão um que é Deus. E Jesus, veja, tinha acabado de ler o coração do indivíduo que ele curou, por isso vai dizer: perdoados são os seus pecados. Agora ele leu o coração dos indivíduos que estavam ali, os líderes religiosos que o estavam criticando aqui na sua mente, e vai responder a eles. O que é mais fácil dizer a este homem? Perdoados são os seus pecados? Ou levante-se, tome a sua cama e ande? Para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade para perdoar pecados. E agora ele olha para o indivíduo que estava ainda na maca, o indivíduo que ele tinha perdoado os pecados, e vai dizer:
levante-se, tome a sua cama e vá para a sua casa. E num salto esse homem se põe em pé, completamente curado. E as pessoas agora começam a glorificar a Deus e dizem, nunca vimos nada parecido. Veja, se você passar por alto o elemento chave nesse texto, você vai perder aquilo que Marcos tentou mencionar quando ele contou essa história. Havia uma razão para ele contar essa história. E a razão principal era, ele queria mostrar que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Ora, quem é que tem autoridade para perdoar pecados? Deus. Então, o que é que ele está tentando explicar aqui? Que Jesus Cristo é Deus. Então, como ele é Deus, ele pode perdoar pecados. E para garantir, para chancelar, para poder assinar embaixo da capacidade que ele tem de poder perdoar pecados, então ele cura fisicamente o indivíduo que ali se encontrava. Consegue entender isso? Esse é o aspecto que está embutido aqui no contexto dessa história. Jesus, ele tem autoridade. A primeira coisa que sabemos a respeito dele é que Jesus vai dizer de si mesmo, eu posso perdoar pecados, o que significa que ele é Deus. É só Deus quem pode perdoar pecados. Isso aqui tem que fazer com que a gente pare para poder pensar um pouco a respeito de Cristo Jesus. Veja, é interessante que Jesus só vai fazer o milagre físico para poder dar testemunho de quem ele é. Porque o milagre que o Senhor Jesus pretendia fazer, ele já tinha feito no começo, que era perdoar os pecados daquele homem. O que o indivíduo precisava do perdão dos pecados, era isso que estava matando esse indivíduo. Ele olhava para a sua doença física e ele achava que ele merecia isso por causa dos pecados que ele tinha cometido. Ele não se achava digno de receber o perdão de Deus. Quando ele recebe o perdão de Deus, ele podia ter voltado para casa tranquilamente, porque o que ele queria, ele já tinha recebido. Mas agora, o Senhor Jesus vai perdoar os seus pecados e vai curá-lo fisicamente para dar testemunho de que ele tem autoridade para fazê-lo. Hoje eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a pensar a respeito do Senhor. Qual é a maior bênção que a gente pode receber da parte do Senhor? O perdão dos nossos pecados. A garantia de que, por causa do perdão que recebemos de Cristo, nós temos um caminho aberto para o Pai. Nós temos a garantia de podermos chegar diante do Pai e dizer, Pai, em nome de Cristo Jesus eu me encontro aqui, para poder abrir o coração diante do Senhor e para ter a garantia de que eu serei ouvido, porque falo em nome de Jesus, porque Ele perdoa os meus pecados. Esse caminho que estava fechado em relação ao Pai foi aberto por Cristo, porque Ele tem autoridade para perdoar pecados. Você entende até onde a gente vai quando você pensa nessa história simples de Jesus? Ele garantiu, ele chancelou, eu posso perdoar pecados. E eu acho fantástico o que a Bíblia vai mencionar, lá em 1 João, João ele vai mencionar, filhinhos, eu não quero que nenhum de vocês peque, mas se por um acaso pecarem, saibam que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Isso é a maior garantia que nós podemos ter, de que não existe nada, absolutamente nada que possa obstruir o caminho que nos leva ao Pai, o caminho que nos leva à salvação e à vida eterna. Que boas notícias são essas. O interessante é que as pessoas que viram isso também louvaram o nome de Deus, porque nunca tinham visto nada parecido. Alguém que tem autoridade para perdoar pecados e que demonstra que tem autoridade enquanto cura fisicamente. Bom, eu sei que talvez aí onde você se encontra, talvez haja um pedido especial no seu coração, uma intervenção que você está buscando da parte de Deus. E eu quero orar com você, pedindo que Deus ele possa responder aquilo que são os desejos do seu coração. E ao mesmo tempo, já quero aproveitar para poder te dizer que amanhã a gente vai ver um outro relato mencionado aqui por Marcos, que é o chamado de Levi e a questão do jejum. Mas antes disso, eu quero orar junto com você. Una-se a mim nessa prece. Pai do céu, obrigado porque Cristo Jesus perdoa pecados. Obrigado porque nesse momento nós podemos ter a certeza da salvação e da vida eterna. A certeza de que não há nada que nos possa separar de Ti. Por isso nos colocamos em Tuas mãos e clamamos a Ti. Por favor, ouça as preces que nesse momento colocamos diante do Senhor. Talvez haja um amigo, um irmão que está orando e pedindo uma intervenção Tua. Talvez um verdadeiro milagre. Opera na vida dessa pessoa. Esteja conosco, nos entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?